Em primeiro lugar, é um grande prazer estar aqui hoje falando com vocês. Meu nome é Fábio Ribeiro da Silva, sou farmacêutico, sou professor, sou conselheiro aqui do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo e hoje eu vou estar abordando com vocês o assunto que trata sobre a prescrição farmacêutica, que hoje é um assunto que está extremamente em pauta, né, está em alta aí na profissão e a gente entende que é uma grande oportunidade para o farmacêutico se desenvolver, ampliar aí a sua área de atuação, né, junto aos pacientes. Então entendemos de fato que a prescrição ela é uma ferramenta extremamente importante e vale a pena sim os farmacêuticos de uma forma geral, aqueles que têm interesse em trabalhar com a clínica, não é? O farmacêutico clínico. Então é importante essa oportunidade para o farmacêutico buscar informação, se capacitar, entender como realiza esse trabalho para ele poder fazer com eficácia, com eficiência, priorizando, e esse é o importante da farmácia clínica, né? Priorizando principalmente a saúde do paciente, a qualidade de vida do paciente. Todas as vezes em que você trabalha com a farmácia clínica, o foco é sempre o paciente. A prescrição farmacêutica ela foi regulamentada pela resolução número 586 de 29 de agosto de 2013 do Conselho Federal de Farmácia. E essa resolução, pessoal, ela tem já como ponto principal definindo a prescrição farmacêutica como o ato pelo qual o farmacêutico seleciona e documenta terapias farmacológicas e não farmacológicas. Além disso, outras intervenções relativas ao cuidado à saúde do paciente, visando, como já falei, sempre a promoção, proteção e recuperação da saúde deste paciente. Além disso, prevenção de doenças e outros problemas relacionados à saúde. A prescrição farmacêutica, como a gente já falou, ela é uma das atribuições clínicas do farmacêutico. Aí também é importante a gente verificar a resolução 585 do Conselho Federal de Farmácia, que trata das atribuições clínicas do farmacêutico. E a prescrição ela aparece lá nesta resolução como uma das atribuições do farmacêutico. E para que você possa, evidentemente, realizar um trabalho importante de prescrição com qualidade ao paciente, é necessário que você conheça as necessidades de saúde desse paciente, é necessário que você faça esse trabalho pautado, baseado em melhores evidências científicas, sempre também alinhado com os princípios éticos, evidentemente. E outra coisa importante em todo esse processo é que você deve garantir sempre a confidencialidade e a privacidade do paciente, né? Confidencialidade dos dados, das informações que esse paciente te traz relativas à saúde dele e também garantir a privacidade do paciente. E tudo isso que você deve realizar, evidentemente, tem que estar alinhado com as políticas de saúde vigentes no país. Então, pessoal, a gente entende que a prescrição, ela aparece, na verdade, como lá a cereja do bolo, né? Antes disso, o farmacêutico ele tem que ter um trabalho clínico importante, ele tem que ter uma visão, né? Uma preocupação com o todo, com o paciente, né? Com o coletivo. E para que ele possa ter essa atribuição clínica, a gente entende que ele tem que estar pautado principalmente em 3 grandes pilares, que são atitudes, conhecimentos e habilidades. Então, quando a gente fala de conhecimento, ele tem que estar capacitado para realizar esse trabalho. Ele tem que estar realmente com uma formação específica na área clínica para ele poder exercer essa função com qualidade. Além disso, quando a gente fala de atitudes, é fundamental quando a gente pensa em atitude, é aquela questão do farmacêutico querer fazer, é a questão do farmacêutico ter a proatividade de realmente buscar fazer o algo a mais, buscar fazer uma atividade nova, uma atividade que aparece hoje com uma grande oportunidade. Então é necessário que ele realmente saia dessa zona de conforto que muitas vezes ele fica e busque o algo a mais. Além disso, é importante que ele tenha habilidades para fazer isso. Então, como que ele vai realmente buscar realizar esse trabalho, ele ter a flexibilidade de exercer dentro do seu meio de trabalho, né,
maneiras, buscar ferramentas, né, conhecer a sua região, conhecer o seu público, conhecer os seus colegas de trabalho, né, para que ele possa apresentar essa nova oportunidade, essa nova ferramenta de trabalho, apresentar de forma clara, né, didática, de maneira que as pessoas entendam aquilo que ele vai fazer e aceitem e comprem também, entre aspas, essa ideia, e que todo mundo esteja imbuído com essa mesma linha, né? Com esse mesmo objetivo. Então é importante ele ter essas habilidades, para ele ter essa flexibilidade para poder apresentar isso e realmente realizar o trabalho. Além disso, pessoal, para o farmacêutico poder ter uma atuação clínica de fato, é fundamental que, além dos conhecimentos técnicos que ele evidentemente tem que ter, ele também tem que ter um conhecimento jurídico, um conhecimento de legislação. Então ele tem que conhecer, por exemplo, a Resolução 585, como nós já falamos, a Resolução 586, como a gente está tratando agora, que fala da prescrição, ambas do Conselho Federal de Farmácia. É importante, por exemplo, ele ter conhecimento da RDC 44 de 2009, é importante, principalmente, ele ter domínio, ter conhecimento da Lei 13.021 de 2014. Né? Então, estas legislações elas vão embasar também a atuação do farmacêutico quando a gente fala em atuação clínica. Então, evidentemente, o farmacêutico, e tenham isso sempre como meta, né? Ele tem que ser um estudante permanente, ele tem que estar sempre se atualizando na sua área. Além disso, o trabalho clínico tem que estar embasado, evidentemente, em preceitos éticos, né, e legais da profissão. Outra coisa importante, para o farmacêutico poder realizar a prescrição farmacêutica, né, ou também, antes disso, todo o seu trabalho clínico, ele tem que ter uma autonomia técnica. E isso, graças a Deus, a Lei 13.021, ela garante isso, ela garante essa autonomia do farmacêutico hoje. Né? Então, por isso que é importante vocês terem conhecimento da lei. Porque a Lei 13.021 hoje ela garante essa autonomia técnica do farmacêutico na realização do seu trabalho. Além disso, é importante o farmacêutico ter uma visão humanista, ter uma visão de todo, um foco, uma preocupação com o coletivo. E também uma visão política, ou seja, ele está aí atento às novas legislações, resoluções, né, e assim, comunicados que muitas vezes a Anvisa solta, os conselhos regional e federal de farmácia. Então é importante ele também ter essa visão política daquilo que está acontecendo ao seu redor. Então, todas essas ações tomadas em conjunto exigem do farmacêutico uma mudança de postura radical, né, quando ele quer ter um trabalho clínico. Então entendam, essa mudança de postura se faz necessária realmente para que ele busque realmente, como é que eu posso dizer, ter essa atuação clínica, buscar essas informações e exercer com excelência essa nova ferramenta de trabalho. Para que o farmacêutico possa exercer a prescrição farmacêutica, após a Resolução 586, é importante vocês saberem que todos os farmacêuticos eles estão hoje autorizados a realizar a prescrição farmacêutica, desde que ele esteja legalmente habilitado, não é? E registrado no Conselho Regional da sua jurisdição. Entretanto, não é obrigatório que o farmacêutico ele exerça a prescrição, mas todos os farmacêuticos, se quiserem, já pode. O que eu alerto aqui é a questão do seguinte: antes de você exercer essa atividade, é importante você se perguntar, poxa, eu quero fazer isso? Eu estou apto para realizar isso? Eu posso, eu devo fazer? Então essas questões, quando você coloca para si mesmo, elas vão realmente mostrar para você se há a necessidade de você buscar mais informações ou não. Geralmente sim. O que a gente recomenda é que o farmacêutico, apesar dele estar autorizado a realizar a prescrição, que ele busque, antes de fazer esse trabalho, as informações e principalmente a capacitação para fazer isso com excelência. Bom, outra coisa importante que a gente não pode deixar de destacar, e quando a gente fala dessa questão da importância da prescrição, é que a prescrição ela vem, na verdade, para formalizar um trabalho que muitas vezes o farmacêutico já faz, né? Quando ele no balcão ele faz a indicação de um determinado medicamento,
ele já faz essa orientação para o paciente. Quando a gente traz o processo da prescrição, nada mais é uma forma onde você vai formalizar esse trabalho, né? E você também vai documentar isso. É óbvio que quando você realiza esse trabalho desta maneira, muito mais formal, não é por meio de um documento onde você vai assinar, onde você vai colocar o seu CRF, esse trabalho vai ser feito com muito mais cautela, com muito mais preocupação, não é? E muito mais responsabilidade. E aí, quando você faz esse trabalho dessa forma, você vai estar sempre priorizando, né, qualidade de vida do paciente e também o uso racional de medicamentos. Então, tenham isso sempre em voga. Pelo seguinte, não se esqueçam, o farmacêutico é o último elo da cadeia de medicamentos, né? Depois do farmacêutico, o medicamento chega para o usuário. Daí a nossa preocupação da importância, né, da orientação quanto ao uso correto de medicamentos e também com o uso racional deles. Então, o que o farmacêutico ele pode, né, prescrever? O que ele está habilitado a prescrever? Em primeiro lugar, ele pode prescrever terapias não farmacológicas, né? Relacionadas, por exemplo, a hábitos alimentares e a estilo de vida, por exemplo. E ele também pode realizar prescrição de medicamentos isentos de prescrição médica, os chamados MIPs. E pode também realizar prescrição de medicamentos passíveis de prescrição médica, né? Os famosos medicamentos tarjados, mas aí de acordo com algumas determinações ou pré-requisitos que nós vamos abordar daqui a pouco. Então lembrem-se, quando a gente fala de orientação ou prescrição com relação a estilo de vida e hábitos alimentares, ou seja, uma prescrição de terapias não farmacológicas, a orientação farmacêutica nesse sentido, ela tem o objetivo de contribuir sempre, né, para o tratamento desse paciente, evidentemente, e buscar uma melhoria da sua qualidade de vida, como a gente já falou. Quando a gente fala da prescrição de medicamentos isentos de prescrição médica, o que o farmacêutico ele pode prescrever? Medicamentos industrializados ou preparações magistrais. Ele pode prescrever medicamentos à base de plantas medicinais ou drogas vegetais. Ele pode prescrever alimentos, os chamados alimentos funcionais. Ele pode fazer prescrição de dermocosméticos. Né? Além disso, outras categorias de medicamentos que ainda possam vir a ser aprovadas pelo órgão sanitário federal. Lembrem-se, todo esse trabalho de prescrição, para que o farmacêutico possa realizar, mais uma vez eu ressalto, é necessário que ele esteja capacitado para fazer isso. É importante que ele tenha conhecimentos e habilidades clínicas que vão abranger, pessoal, boas práticas de prescrição. Além disso, conhecimentos de fisiopatologia, conhecimentos de semiologia, que é a ciência que trata, né, que verifica, que estuda os sinais e sintomas dos pacientes. É fundamental que ele tenha uma boa comunicação interpessoal, que ele saiba se comunicar com o seu paciente. Tenham sempre em mente o seguinte, uma relação clínica importante, onde você vai priorizar o sucesso da terapêutica e uma baixa adesão do paciente ao tratamento, é fundamental que o paciente confie no farmacêutico, que ele confie em você. Essa relação tem que ser uma relação de dupla troca. Ele confia em você e você confia nele. Nenhum processo de atenção farmacêutica ele acontece, né, eficazmente se essa relação de confiança não existir. Então é fundamental que você tenha esses conhecimentos de comunicação para que você conquiste a confiança do paciente. Além disso, evidentemente, conhecimento técnico que você vai demonstrar para ele. Mas a habilidade de explicar para ele qual será o objetivo daquele tratamento, por que está sendo feito daquela forma, por que o paciente vai ter que tomar o medicamento daquela maneira, e ele entender isso, tenha certeza que ele vai passar a confiar em você e a adesão ao tratamento desse paciente vai ser muito grande. Tá? Além disso, ele tem que também apresentar conhecimentos de farmacologia clínica e terapêutica, para que ele possa ter aí o domínio não só
das doenças, não é? Como a gente fala da fisiopatologia, mas também os conhecimentos ligados aos medicamentos, seus mecanismos de ação, os seus objetivos terapêuticos e também eventuais aí, interações medicamentosas ou reações adversas, onde a gente busca também prevenir, né, esses problemas relacionados a medicamentos, como a gente acabou de falar, interação medicamentosa e reações adversas. Quando a gente fala, pessoal, de medicamentos sob prescrição médica, né? Quando o farmacêutico ele vai prescrever medicamentos que são sujeitos à prescrição médica, é fundamental, obrigatório, necessário que o farmacêutico tenha os seguintes pré-requisitos, né? Que haja, na verdade, os seguintes pré-requisitos. Primeiro, o farmacêutico, obrigatoriamente, ele tem que ter uma especialização na área clínica. Não pode, não é possível, não é o farmacêutico realizar uma prescrição de um medicamento sob prescrição médica, um medicamento tarjado, se ele não tiver uma formação na área clínica. Além disso, é importantíssimo que o paciente já tenha um diagnóstico prévio. Além disso, deve haver programas, protocolos, diretrizes, normas técnicas aprovados para o uso no âmbito das instituições de saúde. E, por fim, o farmacêutico ele também vai poder prescrever medicamentos tarjados quando houver uma formalização de acordos, tá, com outros prescritores, no caso, principalmente os médicos, tá? Também pode ser dentistas, mas principalmente os médicos, ou então instituições de saúde. Fora destas situações, o farmacêutico ele está proibido, ele não é autorizado a realizar prescrição de medicamentos sob prescrição médica, medicamentos tarjados. Tudo bem? É importante vocês saberem disso, até porque se alguém questionar isso para vocês, vocês vão saber responder. Então, o que o farmacêutico ele está autorizado a prescrever? Terapias não farmacológicas, né, relacionados a hábitos alimentares ou qualidade de vida, e também ele está autorizado a prescrever medicamentos isentos de prescrição, chamados MIPs. Tudo bem? Então é importante vocês terem muito claro isso para saber o que o farmacêutico pode ou o que ele não pode prescrever. Quando a gente fala, né, também da prescrição de medicamentos também tarjados nessas situações, é fundamental que o farmacêutico ele tenha todos aqueles conhecimentos prévios que a gente já falou, né? Sobre boas práticas, sobre fisiopatologia, relação interpessoal, semiologia, farmacologia clínica, tudo isso também já está implícito, além dele necessariamente ter lá a sua formação clínica comprovada a nível de pós-graduação. Outra coisa importante, pessoal, é vedado ao farmacêutico modificar a prescrição, qualquer prescrição emitida por outro prescritor, salvo quando previsto nesse acordo de colaboração que eu mencionei para vocês, que pode ser formalizado, tá? E quando isso acontecer, essa modificação, ela necessariamente tem que vir acompanhada da justificativa, né? Por que isso foi realizado, e o outro prescritor, o prescritor da receita, ele tem que ser imediatamente comunicado sobre essa alteração. Fora isso, o farmacêutico, ele não modifica nenhum tipo de prescrição, é vedado a ele esse tipo de conduta. Tudo bem? Importante deixar isso bem claro para vocês. Outra coisa fundamental que é necessário o farmacêutico ter muito estabelecido na sua cabeça. É vedado a ele realizar qualquer tipo de diagnóstico, seja na unidade de saúde, seja na farmácia comunitária, não importa. Ele não pode, né, fazer diagnóstico. O farmacêutico não faz diagnóstico. Este procedimento ele é restrito ao profissional médico. Outra coisa também importante destacar para vocês, para aqueles profissionais, né, que quiserem trabalhar com homeopatia, ele também pode realizar prescrição de medicamentos dinamizados. Para ele poder realizar isso, é necessário também que ele tenha, né, a obtenção do título de especialista em homeopatia ou antroposofia. Se ele tivesse especialização, ele também está habilitado a prescrever medicamentos dinamizados. Se ele não tiver, ele não está apto para poder fazer esse tipo de prescrição. Bom, pessoal, agora eu queria destacar para vocês as etapas necessárias para que você possa fazer uma prescrição farmacêutica com qualidade. Então, o farmacêutico, em primeiro lugar, ele tem que identificar as necessidades
dos pacientes. Em seguida, ele vai fazer a definição do objetivo farmacoterapêutico, ele vai definir as metas terapêuticas que ele quer alcançar. Depois, ele vai fazer a seleção da terapia ou então a intervenção farmacêutica necessária. Faz a redação da prescrição e em seguida orienta o paciente. É importante nesse processo depois, evidentemente, o farmacêutico, ele vai fazer a prescrição do medicamento, vai orientar o paciente. Esse paciente vai tomar o medicamento. É importante que depois o farmacêutico peça para o paciente retornar, para ele poder fazer o quê? A avaliação dos resultados. Ou seja, ele vai avaliar se as metas terapêuticas que ele estabeleceu foram alcançadas. Isso é fundamental para ver se teve um sucesso na terapia ou então a adesão do paciente ao tratamento. Ele consegue avaliar isso. E por fim, ele faz toda a documentação desse processo de prescrição. Lembre-se que eu disse lá no comecinho da nossa aula, todo o processo de prescrição ele necessariamente tem que ser documentado. Feitas essas etapas, você consegue concluir aí o processo de prescrição como um todo. A gente apresenta para vocês aqui nessa aula um modelo do que seria uma prescrição, né? Então é importante que num modelo de prescrição esse documento ele tenha lá no papel timbrado o nome do estabelecimento. Você vai colocar na hora de redigir a prescrição o nome completo do paciente, né? Depois em seguida você vai fazer lá a redação da terapia medicamentosa que você selecionou, né? Seja um medicamento ou então uma formulação. Logo abaixo, você vai colocar a posologia dessa medicação, né, onde você vai indicar lá a frequência e a duração desse tratamento. E, se necessário, algumas outras informações adicionais. Coloca logo abaixo o seu nome completo, assina, coloca o seu CRF e faz a data. Importante também que lá no final tenha lá o endereço do estabelecimento. Contendo essas informações, a gente entende que a prescrição ela vai estar completa. Importante também deixar claro que essa redação da prescrição ela tem que ser feita, né, gente, de forma legível, né? Vamos lembrar aqui que muitos farmacêuticos sofrem e reclamam dessa questão de ilegibilidade de receitas. Então também nós, agora que vamos começar a prescrever, obrigatoriamente temos que prescrever de forma legível, né? E a prescrição também não pode conter nenhum tipo de emenda ou rasura. A prescrição farmacêutica, onde ela pode ser realizada, pessoal? Ela pode ser realizada em diferentes estabelecimentos farmacêuticos. Pode ser realizada em farmácias comunitárias ou drogarias, não é? Pode ser realizada em serviços e níveis de atenção à saúde, pode ser realizada em consultórios farmacêuticos, desde que ela obedeça essas exigências, ela pode ser realizada em diferentes locais. Tá? E aí é importante também você ficar atento com a legislação da sua região para saber, principalmente junto à vigilância sanitária, as exigências para você poder fazer esse procedimento. Importantíssimo também ficar muito claro para vocês. Tem que ser garantido o sigilo dos dados e as informações desse paciente que você vai obter durante o processo de consulta farmacêutica, né, e que vai resultar aí na prescrição. Sendo vedada qualquer utilização desses dados para finalidades que não sejam de interesse sanitário ou de fiscalização do exercício profissional. Salvo isso, essas informações elas obrigatoriamente têm que ser sigilosas e você tem que garantir esse sigilo ao paciente. Outra coisa importante, no ato da prescrição, o farmacêutico ele deverá orientar suas ações de maneira ética, de maneira clara, né? Sempre observando o benefício e o interesse do paciente, mantendo aí a sua autonomia profissional e científica em relação às empresas, instituições e ou pessoas físicas que tenham de repente algum tipo de interesse comercial ou que possam vir a querer obter qualquer tipo de vantagem com relação à prescrição farmacêutica. Após colocar tudo isso para vocês, a gente entende que essa ferramenta da prescrição ela traz muitos aspectos positivos para a classe farmacêutica, né? Para o farmacêutico. Por exemplo, o ato da prescrição traz para o farmacêutico uma maior valorização da profissão pela sociedade, né? Traz para o farmacêutico uma maior visibilidade pela população, porque você realmente vai estar realizando um trabalho importante do ponto de vista social, né? As pessoas vão entender ali que esse trabalho ele vem contribuir sem dúvida alguma para a qualidade de vida do paciente.
traz para o farmacêutico uma maior proximidade com o paciente e por conta disso, essa maior proximidade é que vem também esse reconhecimento, essa valorização. Por que essa proximidade? Porque você vai ter sim um momento onde você vai conversar com ele, você vai ter um momento onde você vai orientá-lo com relação ao uso de todos os medicamentos que ele vai estar tomando, você vai de fato mostrar para ele que você se preocupa com a saúde dele e isso traz também para o paciente um reconhecimento sim, e o paciente ele se sente bastante acolhido com esse processo. Esse processo de acolhimento é muito importante. Traz para o farmacêutico também uma consciência da sua responsabilidade, né, enquanto profissional de saúde, pela saúde da população. Isso também, de uma forma geral, o processo da prescrição consolida as atividades clínicas do farmacêutico. Então, tudo isso tomado em conjunto, eu posso dizer para vocês que todo esse processo clínico nada mais é que a retomada da essência do trabalho do farmacêutico como profissional de saúde. E é isso que mais encanta e é isso que mais me deixa feliz de poder realizar esse trabalho, né? De poder mostrar para vocês que todos nós temos plenas condições de retomarmos essa nossa essência e mostrarmos para toda a sociedade a importância do papel do farmacêutico enquanto profissional de saúde. Então, quando a gente fala de aspectos positivos, é fundamental a gente destacar que todo esse processo, não é, ele traz uma maior responsabilidade para o farmacêutico, né? Traz mais segurança ao farmacêutico por conta desse processo de formalização desse trabalho, né? Porque quando você somente indica, você faz a indicação de uma forma informal. Quando você formaliza, você traz muito mais responsabilidade, você traz um trabalho muito mais sistematizado e isso, sem dúvida alguma, amplia e muito a confiança no farmacêutico pela população. E quando a gente fala também de aspectos positivos, a gente também pode pensar no estabelecimento, ou seja, na farmácia. Quando você faz esse trabalho, você personaliza o seu atendimento, né? Você acolhe o paciente. Quando você acolhe o paciente, você fideliza o paciente e você fideliza ele pelo serviço, pelo seu serviço farmacêutico. Isso é muito bacana porque o paciente ele reconhece isso, né? E o estabelecimento e o farmacêutico eles se tornam referências na região, porque as pessoas vão começar a comentar, poxa, aquele local realmente faz um trabalho diferenciado. E a farmácia, por sua vez, vai, de fato, né, se caracterizar como um estabelecimento de saúde. Isso tudo também traz uma maior, né, confiança também no estabelecimento farmacêutico. Então, eu entendo que esses procedimentos trazem, de uma forma geral, né, uma responsabilidade para o farmacêutico muito grande. A prescrição, como eu falei, ela é uma ferramenta importante, mas a gente tem que saber utilizá-la, a gente tem que estar capacitado para utilizá-la, para que a gente possa utilizá-la de forma correta, com qualidade, com eficácia, para que a gente atinja, assim, os objetivos terapêuticos e melhore a qualidade de vida do nosso paciente. Tenham certeza que este trabalho vai trazer para o farmacêutico, sim, um grande reconhecimento, né, da sua importância junto à sociedade. E a gente vai, de fato, exercer um papel importante como profissional da saúde. Eu espero que esse vídeo tenha sensibilizado vocês em relação à necessidade do farmacêutico buscar uma capacitação na área clínica para que ele possa exercer aí essa atividade e também a atividade de prescrição farmacêutica com qualidade, com excelência e com responsabilidade. E dessa forma, tenham certeza absoluta, é uma maneira onde o farmacêutico, de fato, ele vai conseguir atingir aí o seu reconhecimento pela sociedade, ele vai conseguir ter a sua atuação clínica com excelência, ele vai conseguir ser reconhecido pela sociedade como um profissional de saúde, porque ele vai estar trabalhando, sim, voltado para a saúde dos pacientes, para a qualidade de vida dos pacientes e também pelo uso racional de medicamento desses pacientes. E é isso que é o nosso trabalho fundamental e quando a gente fala da essência do farmacêutico é nesse sentido. Eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que ele busque aí o objetivo dele que é incentivar vocês a buscarem mais capacitação, a buscarem mais estudos para que vocês possam exercer essa atividade aí na sua plenitude, tá bom?
Um grande abraço para todos vocês. Mais uma vez, vou dizer que foi um prazer estar aqui com todos vocês. E a gente se vê nos próximos vídeos, se Deus quiser. Um abraço. Tchau, tchau.